Elbeck está de parabéns por essa iniciativa, por esse empenho teológico de manter aqui a postura que é a única, infalível, inerrante, a palavra de Deus. Quero vos dizer que nesta oportunidade, que o método que nós usamos aqui nesse seminário, inclusive é um método que eu vou estar usando aqui, como também a nossa irmã Sandy, que me antecedeu, usou, que é um método histórico-gramatical. Em nenhum momento aqui podemos fazer alguma citação de método histórico-crítico, mas lembrando de que nesse momento eu vou ser assim, 100% método histórico-gramatical e obedecendo de forma muito rica os originais aqui da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, como o tema aqui que foi nos confiado, que fala sobre o Espírito Santo como agente da reconciliação. Então, nesse viés aqui desse tema, obviamente o texto que foi colocado também como base para esse estudo aqui, repetindo aqui o tema, o Espírito Santo como agente da reconciliação. Muito bem, então nós temos aqui como texto base João capítulo 16. Não é o texto que eu vou ler, é só para vocês terem uma ideia do texto que está inserido na temática desta conferência para esta noite no segundo horário. João capítulo 16, versículos 7 a 13, e também em João capítulo 8, versículos de 14 ao 17. A proposta desse tema vem com a ideia de que o papel do Espírito Santo na reconciliação entre Deus e o homem e entre os membros do corpo de Cristo. Então é importante se pensar, logo nessa iniciativa aqui, nessa fala, de que tudo aquilo que nós estamos falando se tem início, temos que ter uma ideia do que vai ser tratado. Então, no primeiro momento, nós temos aqui o papel do Espírito Santo na reconciliação entre Deus e o homem, mas não se encerra aqui, vírgula, entre os membros do corpo de Cristo. Então vamos observar de que a ideia que nós trazemos aqui nessa temática é a importância que se dá à relação de Deus para alcançar as pessoas que ainda não o conhecem. O objetivo maior desse tema é entender que sem a presença do Espírito Santo não há reconciliação genuína, nem crescimento espiritual. Então veja a importância desse tema, entender que sem a presença do Espírito Santo, nós não abrimos mão da presença do Espírito Santo, não há reconciliação genuína. Pode haver aquela reconciliação meia boca, aquela reconciliação da boca para fora, aquela reconciliação só no domingo, só na segunda até sexta-feira, chega no final de semana aí vai tudo de água abaixo. Nós estamos falando de uma reconciliação genuína. E se não tem uma reconciliação genuína, também não vai se ter um crescimento espiritual. Então as duas coisas andam juntas. Se tem reconciliação genuína, um crescimento espiritual, algum momento vai já começar a aparecer os frutos desse crescimento. Mas para entrar nesse objetivo aqui, eu preciso que vocês aqui tenham uma ideia sobre esta palavra reconciliação. Então a proposta aqui é apresentar esses dois momentos aqui do tema: o Espírito Santo como agente de quê? Da reconciliação. Então eu vou destacar aqui a palavra reconciliação para nós conhecermos um pouco sobre esse universo e a profundidade teológica desta palavra, e no final eu vou encerrar falando sobre a ação do Espírito Santo, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, eu falo sobre a reconciliação e vou explicar porquê, e aí no final nós vamos fechar como a ação do Espírito Santo ocorreu e ocorre até nos dias de hoje sobre essa ideia de reconciliação. Então, no primeiro momento, para quem gosta de fazer anotações, reconciliação é uma palavra que está inserida no texto da Bíblia. Aí você pode abrir a sua Bíblia
2 Coríntios. Nós temos vários textos falando sobre reconciliação, mas vamos aqui iniciar com a palavra de Deus, sentado mesmo e apenas me ouvindo, sobre a proposta, ou fazer melhor, para poder vocês participarem e continuar comigo aqui. É bom também que eu tenha a participação de vocês. Eu vou pedir para um irmão ou uma irmã levantar, por gentileza, e numa voz alto-sonante, ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18, 19 e 20. Repetindo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao 20. Quem achou, rapidamente pode ler. Em tudo isso que eu tenho Deus, em todo esse Senhor, consigo mesmo, por dentro de Cristo, e do ministério da reconciliação, isso é, Deus está aqui, reconciliando consigo o mundo, não nos ficando pelo pecado, e foi em nós a palavra da reconciliação. E nós, que somos embaixadores da paz de Cristo, como Deus nós rogamos hoje da paz de Cristo e vos reconciliemos com Deus. Muito bem, parabéns aí pela leitura, que Deus abençoe o nosso amado aluno. Queridos, então logo aqui no início nós temos já uma ideia relacionada a esse termo reconciliação, e nós estamos agora citando nada mais do que um dos maiores apóstolos que já passou aqui por essa terra, que foi o apóstolo Paulo, o mesmo Saulo de Tarso, que sendo convertido e transformado pelo poder do Evangelho, agora escreve essa segunda carta à igreja de Corinto, e lembrando de que ele teve um problema, alguns problemas muito sérios em relação a esses escritos, sobre a primeira carta. De toda a ação da primeira carta, ele, de uma forma eficaz, ele traz à luz da Bíblia a importância do sacrifício de Jesus, a importância vicária do nosso Salvador Jesus Cristo. Aí é interessante lembrar de que no mesmo contexto da carta de Paulo aos Coríntios, seja a primeira ou a segunda, nós estamos falando de uma região que foi muito complicada o ministério de Paulo, porque nós estamos falando de uma da igreja mais fervorosa do Novo Testamento. Por que uma das igrejas mais fervorosas? Porque nós estamos falando de uma igreja que tinha ali todos os dons espirituais. Estamos falando de uma igreja que havia uma busca incessante em relação aos dons espirituais, e Deus presenteou aquela igreja com os dons. Mas vamos lembrar também que foi a igreja também que mais trouxe problema para o apóstolo Paulo. Quando falamos de divisão, nós vamos encontrar ali na carta aos Coríntios a ideia de que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Nós vamos ter algumas questões que foram resolvidas sobre a ideia da ideia doutrinária, né? Muitas coisas que foram tratadas. Então, quando ele escreve a segunda carta, como que está o ambiente? Sob tensão. Nós temos uma tensão envolvendo esse momento dos escritos do apóstolo Paulo na segunda carta. Que tensão é essa, pastor? O que estava acontecendo? Que na verdade estava no meio desses conflitos que havia, os falsos mestres ou os falsos ensinadores estavam se aproveitando do movimento que estava acontecendo em detrimento dos ensinos do apóstolo Paulo, e eles começaram a duvidar do apostolado de Paulo. Eles começaram a duvidar do chamado dele e tentar de alguma forma incutir na igreja de que apóstolo Paulo não era tudo aquilo que ele apresentava, ou seja, ele falseava, tinha apenas uma aparência. Mas aí nós vamos observar que ele então enfatiza o seu apostolado, o seu chamado, o seu ministério, e quando ele escreve na segunda carta, no capítulo 5, observa que ele manda um recado direto.
ele é objetivo, ele é cirúrgico sobre os problemas que está acontecendo. Então, no versículo, como já foi lido, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliar-se com Deus. Ou seja, então ele se coloca como embaixador de Cristo. Ele se condiciona a dizer: o que eu estou fazendo não faço de mim mesmo, mas eu tenho a plena certeza do meu chamado, e por isso eu conclamo. Então ele passa também essa ideia para a igreja, ele passa essa responsabilidade, dizendo de que não apenas estava confiado a ele o santo ministério da pregação, mas que todos estavam aptos, a partir da experiência da salvação, a partir de uma verdadeira conversão e uma verdadeira reconciliação, promover também o crescimento do reino de Deus. Então, quando ele elabora essa ideia, que ele trata sobre essa temática reconciliação, nós vamos aí para, não vou ficar falando muito sobre grego e hebraico, mas no primeiro momento, nós olhamos para essa palavra reconciliação e encontramos a pronúncia. Então, apenas você está aqui, não sou perito em grego, mas pelo menos a pronúncia dá para nós aqui observarmos que tem duas ideias, que é o katalasso e o katalash. Então, a palavra derivada de reconciliação, ela vem do primeiro prefixo kata, que quer trazer para a nossa linguagem portuguesa, ao longo de, em direção a que. E quando nós intensificamos o verbo alaço, quer dizer mudar, dá uma indicação de uma mudança decisiva e completa. Agora vamos trazer isso para a fala do apóstolo Paulo. Quando Paulo ele fala sobre a reconciliação, quando ele traz a ideia de que o Espírito Santo ele é o agente da reconciliação na pessoa do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, logo ele está trazendo a compreensão de que quando há reconciliação, nós estamos tendo o quê? Um direcionamento. Nós estamos indo em uma direção certa. Não estamos ficando em cima do muro. Nós temos uma direção certa, e nessa direção certa, o aliado maior é que nesta direção não estamos ficando em cima do muro, tomamos uma decisão certa. E essa decisão certa foi mudança de vida, mudança de comportamento. Se eu pecava antes, agora não vou pecar mais. Se eu adulterava antes, não vou adulterar mais. Se eu fornicava antes, não vou fornicar mais. Se eu era desobediente antes, agora eu vou obedecer. Ou seja, todas as práticas pecaminosas em que estava sendo direcionada para a nossa vida, deixou de acontecer a partir da obra da reconciliação. Então, por que eu e você estamos aqui nesta noite? Porque somos alunos da escola dominical, porque estudamos a palavra de Deus e escolhemos fazer um seminário. Já é resultado dessa reconciliação. Ou seja, quando isso aconteceu na sua vida, você observou que você está na direção certa. E qual é a nossa direção? É chegar em algum lugar. Que lugar é esse? Os céus, as mansões celestiais. Mas para chegar lá, tem um processo. Nós somos apresentados como peregrinos. A palavra do Senhor, nosso Deus, apresenta a cada um de nós como forasteiro. Mas aí que mora o perigo. Se somos peregrinos, precisamos de conhecer a direção certa, a rota certa. Nós temos muitas pessoas hoje que estão na igreja, estão falando línguas estranhas, estão tomando santa ceia, estão cantando nos coros musicais, mas não estão na direção certa. Nós temos muitas pessoas que aparentemente se vestem como crente, falam como crente, se posiciona como crente, mas quando vai se observar o andar cristão, como vai se observar a vida cristã, tem alguma coisa errada. Porque muitas coisas só o Espírito Santo, tem coisas que só o Espírito Santo para falar com uma pessoa. Por mais que eu e você
falando, por mais que o pastor oriente, por mais que haja uma orientação da parte do ministério da igreja, muitas vezes a pessoa se posiciona como que está certo. Não, eu estou correto, eu estou certo do que eu estou fazendo, e não abre mão para mudanças. Mas quando entende e passa pelo processo e a experiência da reconciliação, cata logo uma verdadeira direção, aí há o que? Há laço, uma mudança decisiva, uma mudança completa. Então essa mudança não é eu e você que conseguimos sozinho. Ninguém consegue convencer ninguém a tomar essa decisão certa, mas o Espírito Santo, que é o agente maior, que nos auxilia, que nos orienta, que nos consola, que nos guia e que nos ajuda, e que foi colocado para nos trazer esse auxílio, ele está sempre pronto a se posicionar, a se colocar ao nosso lado. Então o Espírito Santo, quando ele observa que eu, Júnior, tomei a decisão de não mais ser um pecador, mas ser um salvo em Cristo Jesus, o Espírito Santo fechou comigo, dizendo: se você tomou a decisão certa, agora é comigo, eu vou te ajudar, eu vou ajudar você nessa caminhada, eu vou te orientar, eu vou te mostrar as profundezas do Evangelho. E aí nós começamos o quê? A ter as experiências. E as experiências é que favorece a eu e você procurar um seminário. Porque muitas vezes chegamos no seminário realmente como analfabeto, biblicamente falando, às vezes até com conhecimento de muitos fatores doutrinários errados. Mas quando estamos no seminário, os primeiros momentos, quem passou pelo primeiro ano sabe essa dificuldade que se tem, porque é um choque que você tem. Cada professor que chega com uma informação, com uma matéria, principalmente quando chega o professor de teologia sistemática, quando chega o professor de hermenêutica, de exegese bíblica, há um choque nas informações que são passadas aqui no Daniel Berg, porque, volto a dizer, são fundamentadas na palavra de Deus. Nós nos abrimos mão disso aqui, não tem para onde correr. E quantas vezes o aluno diz: não, mas eu aprendi assim. Meu amigo, você aprendeu errado, o correto é assim, 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 à luz da Bíblia, à luz dos originais. A visão é essa, você tem que entrar na visão. E quando de repente ele passa pelo período do seminário, já se começa a ver essa mudança de comportamento, já começa a ver esse crescimento. Quantas vezes quando chega na igreja, você apenas era um aluno da escola dominical, que ninguém te enxergava, ninguém notava a sua presença, mas começou a você fazer um curso teológico e passar por alguns períodos já no seminário, que quando surge uma pergunta na sala de aula e o professor muitas vezes observa em que ninguém está respondendo a pergunta, os próprios alunos apontam e dizem assim: fulano de tal está fazendo seminário lá no Daniel Berg. Não, ele está fazendo seminário, ele está no básico do Daniel Berg. Não é que eu e você temos que saber tudo, mas a responsabilidade aumenta. E quando nós observamos a resposta e damos a resposta de forma correta, os olhares mudam, porque eles passam a olhar para eu e você e ver que quando estamos calados, ficamos calados, mas quando nos abrimos a nossa boca, não é para falar besterol teológico, não é para falar baboseira, porque se fala muitas vezes por aí. Nós falamos aquilo que é bíblico, aquilo que está pautado na palavra de Deus. A simplicidade do Evangelho não está em falar em grego, hebraico, aramaico. A simplicidade do Evangelho não está em decorar 50, 100 versículos na memória. A simplicidade do Evangelho está em obedecer isso aqui, Se eu passo a obedecer essa palavra e ter a orientação e a humildade de ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer aos meus pastores, eu estou na direção certa. Catalaço vai continuar acontecendo na minha vida. Então não esqueça dessa expressão: catalaço, direção e com decisão e mudança certa na sua vida. Amém? Continuando aqui, então, se agora nós já temos aqui a proposta da reconciliação, já descobrimos o significado aqui dessa palavra,
Vamos então observar o que se afirma em Romanos capítulo 5, versículo 10. Quem achar pode ler, e o outro já pode procurar também. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Primeiro texto a ser lido, Romanos capítulo 5, versículo 10. Quem achar pode levantar e ler para nós. Porque se nós, sendo unidos ao reconciliado com Deus, pela morte do Filho do Pai, estamos já reconciliados, sendo salvos pela sua vida. Muito bem, obrigado. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Uma voz feminina aí. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Pode ler também o 22, do mesmo capítulo 1 de Colossenses, versículo 22. Muito bem. Em Romanos, o resumo de 5, versículo 10 afirma que se os inimigos de Deus foram reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, agora reconciliados serão salvos pela sua vida. Então nós temos uma visão paulina também, a carta aos Romanos, afirmando que se os inimigos de Deus foram reconciliados com Ele pela morte, agradeça ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se fosse por nosso Deus, nós sabemos que a ira de Deus estava aplacada sobre nós. Havia uma ira implacável de Deus sobre nós, e foi a morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que aplacou a ira de Deus. Todas as vezes que Deus olha para o pecador, Ele vê o sangue que foi espargido na cruz do Calvário. Todas as vezes que nós olhamos para alguém e falamos assim: tem que morrer, tem que morrer, tem que ter pena de morte. Nós temos até crente às vezes que está se falando isso, devido à revolta das ações cometidas pelos sanguinários, pelos assassinos, pedófilos e outros. Nós sabemos que nós somos seres humanos e muitas vezes expressamos até tem que ter pena de morte no Brasil, mas nós não podemos esquecer que nós somos embaixadores de Cristo. Se nós usamos e pregamos essa palavra como manual de regra e fé, não tem que ter pena de morte coisa nenhuma. Nós temos que orar para a salvação de todos aqueles que estão na rota do pecado, porque nós sabemos que a qualquer momento eles podem encontrar a mesma visão que eu e você tivemos de aceitar a Jesus como Salvador. Quando Paulo se apresenta em Colossenses capítulo 1, 18, 19, 22, como a nossa irmã Sharon leu, apresenta Cristo como aquele que por meio da sua morte reconciliou. Olha a palavra catalástico aparecendo aí de novo. Por meio de sua morte reconciliou todas as coisas consigo, tornando possível que os leitores, que os pecadores fossem reconciliados e apresentados santos, irrepreensíveis, irreprováveis. O diabo não gosta de ouvir isso. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer essa verdade. O diabo não gosta de saber de que eu e você, depois da reconciliação, somos apresentados como santos diante de Deus. O próprio apóstolo Paulo, nas suas cartas paulinas, em algum momento ele direciona dizendo isso aos santos da igreja. Porque isso nós alcançamos essa ideia porque estão sendo irrepreensíveis e irreprováveis diante da presença de Deus. É lógico que quando nós falamos desse termo grego, você que é estudante e pesquisador, você pode depois até dizer assim: o professor realmente falou de uma expressão que existe, mas vamos lembrar de que o apóstolo Paulo era especialista em adotar uma linguagem dentro daquilo que era da época. Se nós estamos no Novo Testamento, nós estamos falando de uma era e de um ambiente grego, até porque o termo que foi significativo aqui está baseado na tradução grega.
para a reconciliação. Agora, é claro de que essa expressão era usada na Grécia Antiga para reuniões comerciais, a chamada moeda de troca. Então, muitas vezes havia divergências, só para a gente ter uma ideia aqui rápida, havia divergências comerciais, como há em qualquer ambiente financeiro. Essas divergências muitas vezes deixavam lacunas, aberturas de mágoas, de brigas. Então entrava o processo do catalaço. Catalaço. Ou seja, reconciliação. Então havia sempre a procura da reconciliação para que o ambiente comercial, financeiro, estivesse em algum momento estáveis, não houvesse complicações para o país, para a região de origem. Então, nesse contexto aqui, da troca de moeda, da resolução de conflitos, até mesmo de conflitos interpessoais. Nessa questão, vamos para o Novo Testamento, e aí nós vamos observar que o apóstolo Paulo adotou e expandiu o uso do termo catalasso no Novo Testamento, incluindo o significado teológico. Olha aqui para mim, olha que interessante. O apóstolo Paulo, então, ele pega essa pronúncia significativa, traz para o ambiente teológico e espiritual, aprofunda isso dentro do contexto bíblico e que se torna a base da doutrina cristã da reconciliação. Aí você diz assim, pastor, mas de onde você tirou isso? Observa de que o que eu estou tratando aqui é diretamente de uma proposta que o apóstolo Paulo enxerga e apresenta, e ele traz para esse ambiente. Mas pastor, não estou entendendo. Você vai entender agora. Vamos observar de que em algum momento tem muitas coisas na sociedade que está dando certo, e que dentro de um ambiente da sociedade, nem tudo nós podemos trazer para o seio da igreja, porque é a igreja que tem que influenciar a sociedade. Mas nós vamos observar, por exemplo, competições que há na sociedade, ou seja, competições esportivas. Vamos observar de que quando há competições esportivas decidindo o título, o que se tem antes de entrar na competição? Concentração. Essa concentração faz com que todos que estão envolvidos na competição não percam o foco. E qual é o foco? É o objetivo de ganhar. Quando o apóstolo Paulo ele observa isso, ele traz para o contexto espiritual, dizendo: nós não somos como aqueles que num estádio de futebol, em que em algum momento estão competindo, eles estão competindo para ganhar um só prêmio, uma só coroa. O que ele estava dizendo? Que ele sabia do assunto, ele sabia que se tinha 11 jogadores em campo, diretamente competindo para um resultado plausível de vitória numa final, a taça ia chegar, mas todo mundo ia receber a taça. Não, é só uma taça para todos os jogadores comemorar. O que Paulo ele começa a observar e dizer: olha, lá todo mundo luta por um prêmio, agora nós, aí ele traz para nós aqueles que vencer até o fim, receberá a coroa de glória. Então não tem essa de eu receber minha coroa e ficar, vem comemorar comigo, não. Se eu chegar lá e você também, nós vamos tomar a posse da coroa de vitória. Quem pode dizer um amém por essa palavra? Diga amém. Agora é pentecostal mesmo. Eu estou chegando no final aqui, querido. Só mais 10 minutinhos aqui, fica comigo aqui. Se nós temos então essa fala do apóstolo Paulo diretamente sobre o que acontecia lá dentro da visão comercial da Grécia, ele traz para o ambiente teológico e ele trata sobre a reconciliação com Deus. Como que é isso? O uso paulino, especialmente na carta aos Romanos e também em 2 Coríntios, descreve a mudança do estado de inimizade da humanidade para um estado de comunhão e amizade com Deus. Olha a ação de Deus aí no âmbito da reconciliação.
Nós não estamos falando aqui, o apóstolo Paulo dizendo que o homem pecador foi à busca de Deus, à procura de Deus, para reconciliar. Não. Segundo a orientação bíblica e do resultado aqui do agente reconciliador, que é o Espírito Santo é que leva o homem a reconhecer o seu pecado. Por isso que ele vem com a ideia de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele mostra para o homem o seu estado terminal, o seu estado caótico. O Espírito Santo, ele desnuda o homem e mostra a ideia do pecado que ele está cometendo e o vil pecador, e apresenta uma porta de escape. Quando ele abre essa visão, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e quando esse indivíduo, ele ouve a palavra de Deus, e ele coloca no seu coração de aceitar essa palavra, não aceitar ideologias, não aceitar invenções teológicas, mas aceitar a verdadeira sã doutrina, os pilares do Evangelho e da palavra. Então o que acontece? O Espírito Santo, entendendo que uma porta foi aberta, que foi a porta do coração do pecador, que não precisou em nenhum momento arrombar, mas ele batendo, chega uma hora que essa porta se abre e o pecador chega na frente da igreja ou em qualquer outro lugar dizendo: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. E alguns com uma experiência que nós ficamos assim olhando, chorando, quantas pessoas que vêm e começam a se derramar. Aí eu sou curioso, né? Sempre quando eu estou fazendo oração assim, que está uma pessoa chorando, eu falo: o que você está sentindo? O que eu estou sentindo é inexplicável. O que eu estou sentindo, que a pessoa chora mais ainda. O que você está sentindo, meu irmão? Por que você está chorando? Porque está tudo quebrando aqui dentro de mim. Está tudo. Eu nunca chorei como agora, mas eu entendo de que é o processo do agente transformador, que é o Espírito Santo, que está confirmando a pregação do Evangelho, dizendo: aqui tem mudança de vida e a mudança para melhor. Eu encerro dizendo aqui nesta noite: ora, Shui Pai, devotion, Yanai Shui Kevia, Stekai. Não tem como, amados, falar de um assunto desse sem sentir a presença de Deus. Não tem como não sentir a glória. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Perdoe-me um momento, permite dizer, mas se você está sentindo essa presença, levante a sua mão e dê glória a Deus, porque nós estamos no seminário pentecostal. Eu encerro dizendo: se tem reconciliação com Deus, essa iniciativa não foi do homem, mas foi divina. Diferente do uso secular, onde ambas as partes poderiam procurar reconciliação. No contexto bíblico, a reconciliação é uma iniciativa de Deus em direção à humanidade, possibilitada pelo sacrifício de Cristo. A humanidade é o objetivo a ser reconciliado, não o agente principal da reconciliação. E aí, amados, eu vou para a última página dessa apostila, e eu quero deixar aqui como elevo espiritual para todos vocês. O agente da reconciliação, chamado Espírito Santo, como eu prometi. Esses assuntos aqui foram extraídos parte do livro A Obra da Salvação, editada aí pela nossa Casa Publicadora CPAD. Então, alguns que queiram se aprofundar sobre o assunto, você pode procurar lá sobre o livro A Obra da Salvação. Perdoe que eu não coloquei aqui o autor. Editada pela CPAD. Talvez, não sei se ainda está circulando, que a última edição foi em 2017, mas pelo menos você encontra de alguma forma. Mas o Espírito Santo, ele atua como agente da reconciliação, ao guiar, consolar e capacitar. Capacitar o que, pastor? Os fiéis a restabelecerem relacionamento quebrado. Vou repetir, porque talvez você não entendeu, porque eu estou caminhando para o final agora.
O Espírito Santo, ele atua como agente da reconciliação, ao guiar, consolar e capacitar, vai um amém? Os fiéis a restabelecerem relacionamentos quebrados. Ei, eu sou aluno do curso de teologia, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, meu nível está aumentando à luz da Bíblia. Eu não posso me conformar com relacionamentos quebrados. Não sei se eu vou continuar, eu não sei se eu consigo fechar, eu não sei se eu consigo terminar o curso. Vamos parar com essa conversa, porque essa conversa não funciona no meio de aluno que aprendeu a reconciliação. O agente do Espírito Santo, ele está te levantando aqui nesta conferência teológica para te dizer: não é hora de parar, não é hora de desanimar, não é hora de você parar no meio do caminho. Se prepara, porque o agente chamado Espírito Santo, ele está aqui para quê? Para te ajudar nos relacionamentos quebrados. Eu não tenho apoio de papai, não tenho apoio de mamãe, não tenho apoio do meu esposo, não tenho apoio de Deus, não tenho apoio do pastor, não tenho apoio de ei, o que importa é o Espírito Santo que está dizendo: estou contigo no abro, eu estou contigo nesse negócio. O Espírito Santo, ele nos guia no discernimento, ajuda a discernir o certo do errado e agir com sabedoria em conflitos. O agente que é o Espírito Santo, ele nos ajuda no fruto do Espírito. Inspira qualidades com amor, paz. Você quer paz? Você vai ter paz. Quer paciência? Quer o perdão? Você consegue a luz da Bíblia no ambiente da reconciliação, que aponta também para perdão. Aí dá mais um estudo de meia, 1, 2 horas. Eu fecho por aqui, porque se eu me empolgar aqui, aí vai começar a sair fora do horário. Eu quero cumprir aqui, porque eu sei que é um pouco cansativo para os irmãos. O agente que é o Espírito Santo, ele também nos ajuda na empatia. Eu não posso deixar de falar isso aqui. Na empatia e serviço. Pensou que eu não ia falar não? Não vai escapar não. Empatia e serviço torna as pessoas mais sensíveis à dor do outro, incentivando-os a servir com humildade em vez de exigir mudanças. Segura aí. Vou ler de novo, entendeu não? Vamos entender então. Empatia e serviço. O agente restaurador, conciliador chamado Espírito Santo, torna as pessoas mais sensíveis à dor do outro, incentivando a servir com humildade em vez de exigir mudanças. Eu não estou preocupado, meu irmão. Eu não estou preocupado se o meu irmão não está orando, se ele não está consagrando, se ele não está jejuando, se ele não está apresentando mudança de vida, porque eu olho o estereótipo eu vejo, mas Deus está olhando lá no interior. O que eu estou trazendo e muitas vezes estou querendo culpar no meu irmão. Você sabe o que está acontecendo isso aí com você? Porque você não está orando. Se eu não te vejo você no monte, eu não te vejo na consagração, mas tem muita gente que está indo no monte, consagração, jejum, vigília, e está com a língua de todo tamanho, falando mal do pastor, falando mal do ministério, falando mal de um, falando mal de outro, trazendo contenda no meio das irmãs, dos irmãos, e está sendo um agente do capeta dentro da igreja. Então, amados, nós aprendemos aqui nessa noite que o agente ainda está agindo. O agente chamado Espírito Santo, ele continua agindo. Ficamos de pé. E eu quero fazer a oração. Não é oração de encerramento, mas é oração pela minha e sua vida nesse momento. Fica de pé para você esticar um pouco aí também os esqueletos. Coloca a mão no seu coração. Fale com Jesus, se declara para Ele, se declara para o Espírito Santo. Senhor Jesus, nesse momento eu te agradeço por esse espaço, por esse momento tão especial, onde ouvimos a tua serva, a irmã Sandy, trazendo sobre a luz da Bíblia o verdadeiro avivamento. E nós aprendemos aqui nessa oportunidade o Espírito Santo como agente conciliador, mostrando que nós não merecíamos, mas fomos alcançados pela tua graça, pelo teu poder
de árvore.